escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, turma teens da nossa escola dominical. Estamos começando um novo ano e eu espero que vocês estejam também com um novo ânimo para a gente seguir com esses nossos estudos, né? Vocês seguirem acompanhando as lições da nossa revista e aguardem que em breve, rapidinho, logo nós vamos estar juntos presencialmente e aí a aula vai ser muito mais divertida, não é mesmo? Garanto que todo mundo pensa isso. É muito melhor quando a gente está lá na igreja, se reúne, dá risada, se diverte e a aula fica mais dinâmica, com todo mundo participando. Eu não vejo a hora, estou ansiosíssima. Vamos lá. Nós já estamos estudando há algum tempo sobre a nossa revista Jesus, o Salvador. Então nós estamos estudando sobre a vida de Jesus. Mas antes de tudo, eu vou dar uma introdução aqui na nossa aula. Quando Deus criou o mundo, o nosso relacionamento com Deus era perfeito. Por que Deus nos criou? Qual o propósito de Deus ter criado os homens, as mulheres, né? O ser humano, afinal. Bom, o propósito de Deus era que o ser humano o adorasse. Isso mesmo, que a gente adorasse a Deus e a gente estivesse sempre com Ele. Que, aliás, é isso que acontecia lá no paraíso. Adão e Eva estavam sempre na presença de Deus. Mas, bom, o paraíso era perfeito. Eu imagino um lugar perfeito, maravilhoso, colorido, cheio de flores, cheio de árvores, de frutas, tudo de bom. Mas o pecado entrou no mundo. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, o nosso relacionamento com Deus se quebrou, se rompeu. O pecado nos separa de Deus. Mas mesmo que nós sejamos pecadores, Deus nos ama tanto que Ele bolou um plano para consertar essa situação. Jesus foi enviado ao mundo para nos salvar. Há pouco tempo nós comemoramos o quê? O Natal. O Natal é o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus. Jesus veio ao mundo como homem. Ele era Deus. Lembra dessa nossa lição? Ele é Deus. Jesus é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ok? Então, na pessoa de Filho, Jesus veio ao mundo, nasceu como homem, cresceu, viveu para nos dar a salvação. O sacrifício de Jesus na cruz é que, com chave de ouro, nos reconectou com Deus. E isso é maravilhoso. Daí o título da lição número 9 de hoje. Jesus, a única ponte com o Pai. Somente por intermédio de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício na cruz, que Ele pagou o preço dos nossos pecados, e aí Ele ressuscitou, é que nós podemos de novo entrar na presença de Deus. É somente através de Jesus que nós temos comunhão novamente com o Deus Pai. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por tão imenso amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama tanto, mesmo não sendo merecedor desse amor.
o Senhor nos perdoa, o Senhor nos abraça, nos conforta, nos estende a mão, nos espera de braços abertos para esse encontro, para esse aconchego, para essa comunhão ser restabelecida, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, pela tua infinita misericórdia, mandou o teu Filho ao mundo com o único propósito de nos salvar. Fica conosco, Senhor, durante este ano que se inicia. Dai-nos, Senhor, perseverança e principalmente amor entre os seres humanos, entre as pessoas próximas, que nós possamos demonstrar e que nós possamos realmente amar o nosso próximo de acordo com a tua vontade, Senhor. Guia-nos, Senhor, e usa-nos, Senhor, de acordo com a tua vontade, para que cada pessoa venha a conhecer esse amor maravilhoso que nós já conhecemos, mas muitos ainda não. Muitos ainda precisam conhecer esse Deus verdadeiro e amoroso que tu és. Ajude-nos, Senhor, e use-nos de acordo com o teu querer. É isso que eu lhe peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu uma expressão? Bom, na verdade é um dito popular que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Você acredita nisso? Isso é mentira, isso não existe, não é possível, não são todos os caminhos que levam a Deus. Bom, pelo menos não ao Deus verdadeiro. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 14, versículo 6. Olha o que Jesus diz aqui. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Jesus declarou isso. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. As pessoas estão sempre buscando um modo mais fácil de chegar até Deus. Mas na verdade, infelizmente, elas não estão querendo chegar até Deus. Elas estão querendo sim as bênçãos de Deus, os benefícios de Deus, e não seguir o Deus verdadeiro, que às vezes pede que a gente abandone o pecado. Então as pessoas se curvam perante uma estátua, perante uma escultura, que pode ser de pessoas ou de animais. Você se lembra quando a gente estudou o povo do Egito? Quando Deus mandou Moisés libertar o povo da escravidão do Egito? Eles tinham muitos deuses lá no Egito, né? Outros povos também tinham vários deuses, falsos deuses, né, gente? E aí, o que acontece? Até hoje, ainda tem esses falsos deuses espalhados nas casas das pessoas por aí. Para pensar que você vai lembrar de alguma coisa que você já viu por aí na casa dos seus conhecidos. O povo de Israel conhecia o Deus verdadeiro. Ei, espera um pouco, conhecia não, conhece. Nós somos o povo de Israel, somos o povo escolhido por Deus. Então nós conhecemos o verdadeiro Deus. Nosso Deus verdadeiro se revela na Bíblia. Tudo que nós lemos, estudamos, meditamos e temos que colocar em prática, né, gente? Para quê? Para obedecer. A partir do momento que obedecemos todos os mandamentos, os ensinamentos do nosso Deus verdadeiro, as bênçãos vêm sem a gente perceber e praticamente sem a gente pedir. Mas como assim santos? Imagens? As pessoas têm imagens de santos? Sim, é isso mesmo. Eles chamam essas imagens de santos. Mas só aquelas pessoas foram santos? Como assim? O que é ser santo? Esses santos, essas esculturas, eu aprendi ainda quando pequena que é assim. São pessoas que viveram nesse mundo, no mundo terreno, nada celestial, tá? São pessoas que viveram no mundo terreno e que se dedicavam a servir a Deus, elas eram boas, ajudavam os idosos, faziam caridade, tratavam bem a todo mundo. Mas isso tá certo? Para tudo! Isso está errado!
errado. Eles eram pessoas pecadoras, igual nós, igual a mim, igual a você. Em Êxodo, capítulo 20, versículos 3 e 4. Não terás outros deuses diante de mim, diz Deus quando deu os mandamentos para Moisés. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Deus proibiu: não farás para ti imagem nenhuma, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Só a Deus verdadeiro é que podemos prestar culto, é que podemos pedir, que podemos adorar, que podemos orar e louvar. Então você está se perguntando: é errado pedir e orar e rezar para essas estátuas? Claro que é errado, nós acabamos de ler o mandamento de Deus. Vamos ver agora outra passagem. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Olha isso, vamos entender o que acabamos de ler. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Quem vos chamou? Deus vos chamou, Jesus vos chamou. Então Jesus era santo. Então, assim como Jesus é santo e nos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Aí, o versículo 16 não deixa mais dúvida nenhuma. É quase uma ordem, uma intimação. Sede santo, você também, assim como Jesus é santo. Jesus veio ao mundo como homem. Ele não tinha poderes de super-homem ou poderes mágicos. Se ele conseguiu viver no mundo e permanecer santo, sem pecado, e ele nos mandou a ser santos também igual ele, é porque ele sabe que a gente consegue. Bom, tudo bem, às vezes pode acontecer algumas coisas, algumas situações e a gente erra, mas aí a gente tem que se arrepender e pedir perdão. Ao contrário de Jesus, ele nunca pecou, ele nunca teve que pedir perdão, mas a gente é capaz. Então, nós também temos que buscar a santificação dia após dia, viver cada dia procurando seguir os ensinamentos de Jesus para não errar, para não pecar. Vamos ler mais um versículo na nossa Bíblia. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Entenderam o que nós lemos? Portanto, há um só Deus, o nosso Deus verdadeiro, e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Quando veio ao mundo como homem, nasceu, morreu para nos dar a salvação e ressuscitou, vencendo a morte. Com isso, ganhamos a salvação de Deus. Jesus nos resgatou e nos conectou novamente com Deus. E segue: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. O que eu disse, ele morreu na cruz, pagou o preço do nosso pecado por todos nós. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Sabe o que isso quer dizer? Que você não pode perder a oportunidade de ensinar ou de falar desse sacrifício de Jesus, desse amor desse nosso Deus, esse nosso Deus maravilhoso que nos ama tanto, que bolou esse plano para nos resgatar do pecado, nos tirar das trevas e nos trazer à luz através de Jesus. É esse amor que nós precisamos mostrar para as outras pessoas. Precisamos amar mais as outras pessoas e precisamos
mostrar o amor que o nosso Deus tem para conosco, que Ele é o verdadeiro Deus. Muitas pessoas não conhecem esse verdadeiro amor e esse verdadeiro Deus. Jesus é a nossa ponte, Jesus é o que liga Deus aos homens. Agora, uma coisa muito interessante, você já parou para pensar quando eu disse que lá no paraíso era tudo lindo, maravilhoso, a humanidade, Adão e Eva, tinha comunhão com Deus? Você já parou para pensar que através de um homem, que foi Adão, o pecado entrou no mundo? Mas através de outro homem, Jesus, quando veio ao mundo como homem, ele nos deu a salvação. Adão foi desobediente a Deus, mas Jesus obedeceu e fez tudo de acordo com os planos de Deus. Jesus é o nosso advogado perante Deus, é Ele que nos defende. Jesus é 100% homem e Jesus é 100% Deus. Jesus nunca pecou. E o que vamos fazer com tudo isso que falamos até agora? Como colocar tudo isso em prática? Como ter acesso ao nosso Deus Pai? Só tem um jeito para isso. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos justificados por Jesus, o nosso advogado, o nosso mediador, o nosso intercessor. Mas perceberam o que está escrito nesse versículo? Mediante a fé. Então, para nos conectarmos com Deus, para termos acesso a Deus novamente, viver aquela vida de comunhão com Deus, nós precisamos ter fé. Sem fé, não podemos agradar a Deus. Porque o que é fé? É acreditar naquilo que não se vê. Então você tem que estudar a Bíblia e acreditar e crer com todo o seu coração que isso é verdadeiro. Essa é a nossa esperança. Que Jesus nos deu a salvação e que preparou o lugar para nós lá no céu até o dia de nos reencontrarmos de novo. Quando nós temos fé no sacrifício que Jesus fez por nós, é que nós somos aceitos por Deus. Pela fé, nós cremos que Jesus pagou o preço do nosso pecado. Pela fé, cremos que a intercessão de Jesus, por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz, a distância que nos separava de Deus foi restabelecida, foi ligada, não existe mais. Aquele buraco de pecado, do abismo que o pecado criou, não existe mais. Jesus é a nossa ponte, Ele nos ligou com Deus. Vamos ver mais um versículo. Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto foi escrito por Paulo, o apóstolo Paulo. E ele diz que ele está bem certo, que se você crê, se você tem fé que você foi salvo por Jesus, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos tirar a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Vamos fazer um resumão da aula de hoje? Tópico 1. O único caminho para chegar ao Pai é através de Jesus. Pela fé no sacrifício de Jesus na cruz, é que fomos salvos. Jesus é o nosso advogado, o nosso único mediador. Ele nos conecta com Deus. Amém? Meus queridos, uma ótima semana,
Um ótimo começo de ano para vocês e que Deus os abençoe. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem a separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor.